Tem uma hora em que sua garganta trava sozinha, antes mesmo do pensamento chegar. Você já reparou que toda vez que vai falar o que sente, alguma coisa por dentro empurra para trás? O que você chama de timidez não é timidez. É uma voz antiga sendo silenciada por dentro. Não é falta de coragem, não é preguiça, não é nem insegurança. Isso tem nome, e Rumi já sabia disso há 800 anos. Existe saída, mas funciona pelo inverso. Nos próximos minutos você vai entender o mecanismo invisível que tranca sua expressão, e no final vou te entregar uma prática sufi rara, quase desconhecida, que liberta sua voz de dentro para fora. E é exatamente isso que você vai entender agora. Sua alma sabe falar. Ela nasceu sabendo. Antes de qualquer palavra ensinada, antes de qualquer regra de comportamento, antes de qualquer fica quieto ouvido na infância, sua alma já tinha uma voz própria, vibrando por dentro, querendo se manifestar no mundo. Mas em algum momento, alguma coisa aconteceu, um olhar de reprovação, uma risada da sala inteira, um silêncio constrangedor, depois que você falou algo verdadeiro, e sua alma aprendeu que falar dói, que se expressar custa caro, que ser visto é perigoso. Então ela se recolheu, não morreu, apenas se escondeu atrás de uma muralha que você mesmo construiu sem perceber, tijolo por tijolo, ano após ano, até esquecer que existia uma voz lá dentro, implorando para sair. Rumi escreveu uma frase que atravessa séculos e chega exatamente onde você está agora. Ele dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. E o que isso tem a ver com sua expressão travada? Tudo, porque o medo de se expressar não é fraqueza, é uma cicatriz mal curada. Cada vez que você engoliu uma opinião, cada vez que você concordou com algo que discordava por dentro, cada vez que você riu de uma piada que te machucou, você adicionou uma camada nessa muralha. E agora, quando tenta falar, não é a sua voz que sai, é o eco abafado de alguém que aprendeu a se fazer pequeno para caber no mundo dos outros. Você vai num evento e ensaia mentalmente o que vai dizer antes de chegar. Você reescreve a mensagem 5 vezes antes de mandar. Você prepara desculpas para não falar em público, mesmo sabendo que tem algo importante para contribuir. E quando finalmente abre a boca, sua voz sai diferente, mais aguda, mais rápida, como se não fosse sua, porque não é. Você está usando uma voz emprestada, uma voz que aprendeu a agradar, uma voz que aprendeu a não incomodar. E sua voz real, aquela que sua alma quer usar, fica presa atrás dos dentes, batendo contra a muralha, esperando uma rachadura para escapar. O sufismo tem um conceito chamado nafs, que pode ser traduzido como ego inferior, mas vai muito além disso. O nafs é a parte de você que aprendeu a sobreviver através do medo. Ele te protegeu quando você era criança e não tinha como se defender. Ele te ensinou a ler os rostos dos adultos para saber quando ficar quieto. Ele desenvolveu antenas finíssimas para detectar perigo em qualquer expressão facial alheia. E fez bem. Naquele momento, ele salvou sua infância. Mas agora, ele virou seu carcereiro. O que era proteção virou prisão, e ele continua operando como se você ainda fosse aquela criança vulnerável. Você precisa entender uma coisa que poucos professores espirituais dizem com clareza. Sua autoconfiança não está perdida. Ela está sequestrada. Existe uma diferença abissal entre os dois conceitos. Quem perdeu algo precisa procurar de novo. Quem foi sequestrado precisa libertar. E essa libertação não acontece tentando ser confiante, fingindo postura, repetindo afirmações no espelho. Isso só fortalece a muralha, porque você está atacando o sintoma e ignorando a causa. A causa está enterrada num lugar que você evita olhar há anos. E enquanto não olhar, nenhuma técnica de comunicação vai funcionar de verdade. Rumi dizia que aquilo que você procura também está te procurando. Sua voz original está te chamando neste exato momento.
enquanto você lê estas palavras. Você sente isso? Aquela leve compressão no peito, aquela vontade estranha de chorar sem motivo aparente, aquele incômodo na garganta, como se algo quisesse subir, mas não conseguisse? É ela, é a sua voz autêntica tentando atravessar as camadas de medo acumuladas. E o mais perturbador é que você passou a vida inteira interpretando esse sinal como ansiedade, como timidez, como problema, quando na verdade era um chamado. A maioria das pessoas tenta resolver o medo de se expressar pelo lado errado. Faz curso de oratória, treina o tom da voz, decora gestos, estuda comunicação não verbal. Tudo isso é maquiagem em cima de uma ferida aberta. Você pode ter a melhor técnica de fala do mundo e ainda assim sentir o coração disparar antes de uma reunião importante. Por quê? Porque seu corpo não responde à técnica, ele responde à memória. E a memória do seu corpo tem registros de cada vez que se expressar resultou em dor. Enquanto essa memória não for descongelada, qualquer técnica é apenas um disfarce mais sofisticado. Existe um momento específico que define quase toda a sua relação com a autoexpressão. Geralmente acontece entre os 5 e os 12 anos. Foi uma cena, uma única cena, em que você falou algo verdadeiro e foi punido por isso. Pode ter sido na escola, em casa, num grupo de amigos. Você pode nem lembrar conscientemente, mas seu sistema nervoso lembra perfeitamente. E desde aquele dia, toda vez que você está prestes a se expressar autenticamente, seu corpo recria aquela mesma resposta de defesa, a mesma sensação de aperto, o mesmo nó, o mesmo branco mental. Você não tem medo de falar agora, você tem medo daquele momento se repetir. O que ninguém te conta é que sua alma escolheu esse silêncio inicial como parte do caminho, não como castigo, mas como preparação. Os místicos sufis ensinam que toda voz autêntica precisa primeiro conhecer o próprio peso do silêncio antes de poder ressoar com verdade no mundo. Quem nunca foi silenciado nunca aprende o valor real da palavra. Quem nunca teve medo de falar nunca compreende a coragem necessária para usar a própria voz como instrumento de transformação. Você não está atrasado. Você está amadurecendo a voz que vai mudar quem te escuta quando finalmente decidir falar. A autoconfiança verdadeira não tem nada a ver com não sentir medo. Esse é o maior engano espiritual da nossa época. As pessoas mais expressivas do mundo, os grandes mestres, os comunicadores que mudaram a história, todos sentiam medo antes de falar. A diferença é que eles aprenderam a não confundir o medo com a verdade. O medo grita primeiro, mas não é a voz final. A voz da sua alma é mais silenciosa, mais profunda, e só aparece quando você decide ouvir, além do barulho da superfície. Confiança não é a ausência de tremor, é falar mesmo tremendo, sabendo que aquilo que precisa sair é maior que o desconforto de soltar. Há um padrão energético muito específico que acontece quando alguém começa a se expressar com autenticidade. O peito se abre fisicamente, a respiração desce até o ventre, a voz ganha uma textura nova, mais grave, mais ressonante. Esse não é um truque, é uma reorganização interna. Quando você fala com a alma, todo o seu corpo se alinha como instrumento. Quando você fala com a máscara, sua voz fica presa na garganta, sua respiração fica curta, seus ombros sobem. As pessoas sentem essa diferença mesmo sem saber explicar. Por isso, algumas pessoas conseguem dizer pouco e tocar profundamente, enquanto outras falam muito e ninguém ouve. E aqui chegamos no ponto mais delicado de todos. Você não tem medo de se expressar. Você tem medo de ser visto exatamente como é. Porque se expressar de verdade significa retirar a máscara,
e retirar a máscara significa correr o risco de ser rejeitado pelo que você realmente é, não pelo personagem que você construiu para ser aceito. E essa possibilidade é insuportável para a maioria. É mais seguro ser amado pelo personagem do que correr o risco de ser rejeitado pela alma. Mas tem um preço altíssimo nesse acordo silencioso. O preço é que você vai morrer sem nunca ter sido conhecido por ninguém, nem por você mesmo. O que aconteceria se você decidisse, agora, neste exato instante, que sua voz tem o direito de existir? O que mudaria na sua próxima conversa, no seu próximo silêncio que você queria quebrar, no seu próximo olhar que você queria sustentar, mas desviou? Quem você deixaria de ser para finalmente começar a ser quem sempre foi por dentro? Existe uma anatomia oculta no medo de se expressar que quase nenhum livro de autoajuda menciona. Não é psicológico apenas, é energético, é vibracional, é ancestral. Quando você nasceu, sua frequência natural era ampla, livre, expansiva. Bebês choram alto sem pedir desculpa, riem com o corpo inteiro, fazem barulho sem medir o ambiente. Essa é sua frequência original. Mas a sociedade tem um sistema invisível de compressão de frequência. E ele começa cedo. Cala a boca, fica quieto, não fala assim, abaixa o tom. Cada uma dessas frases corta um pedaço da sua vibração natural, até você virar uma versão comprimida de si mesmo, falando num registro que não é o seu. Rumi tinha um professor chamado Shams de Tabriz, e o encontro entre eles transformou completamente a forma como Rumi se expressava. Antes de Shams, Rumi era um teólogo respeitado, falava de forma estruturada, acadêmica, contida. Depois de Shams, Rumi começou a girar, a dançar, a derramar poesia como se estivesse possuído por uma voz maior. O que Shams fez com Rumi não foi ensinar técnica, foi quebrar a casca. Ele provocava, desafiava, fazia perguntas absurdas, retirava todas as muletas intelectuais até que Rumi não tivesse mais onde se esconder. E quando não havia mais máscara possível, a voz autêntica explodiu para fora. Você precisa do seu Shams interno fazendo o mesmo trabalho dentro de você. A maioria das pessoas confunde expressão com performance. Acham que se expressar é falar bem, articular bem, soar inteligente. Não é. Expressão verdadeira é deixar passar, é retirar os filtros que ficam entre o que você sente e o que sai pela sua boca. É permitir que a verdade interna encontre forma externa sem ser editada no meio do caminho. Quando você fala assim, sem edição interna, sua voz ganha um peso que ninguém consegue fingir. As pessoas não conseguem nem desviar o olhar, não porque você está dizendo algo extraordinário, mas porque a frequência da verdade tem um magnetismo que a performance jamais alcança, por melhor que seja a técnica. Tem uma situação específica que provavelmente você reconhece. Você está num grupo, alguém diz uma besteira, todos concordam por educação, você sente uma vontade enorme de discordar, mas engole. E aquela frase engolida fica em você por dias. Ela não morre, ela apodrece. E cada palavra não dita assim deixa um resíduo no seu corpo, uma sensação de impotência acumulada, uma raiva sem destino que vira ansiedade. Você não está ansioso à toa. Você está ansioso porque seu corpo virou um cemitério de palavras não ditas, e elas estão pedindo passagem. Sua ansiedade é a tentativa do seu sistema de empurrar para fora aquilo que ficou preso por dentro. Os mestres sufis ensinam algo profundo sobre a relação entre silêncio e palavra. Eles dizem que a palavra só tem poder quando vem de um silêncio profundo. A maioria das pessoas fala muito porque tem medo do silêncio. Falar virou um anestésico para não sentir o vazio. Por isso suas palavras parecem leves, descartáveis, como se você estivesse jogando confete no ar. Quando você aprende a habitar o silêncio sem fugir, suas palavras passam a vir de outro lugar.
elas ganham densidade. Você fala menos e diz mais. As pessoas começam a se calar quando você abre a boca, não por respeito imposto, mas porque sentem que algo verdadeiro está prestes a ser pronunciado. Existe uma pergunta que pouca gente tem coragem de fazer. Quem se beneficia do seu silêncio? Pensa nisso por um segundo. Há pessoas na sua vida que se acostumaram com a sua voz reduzida, com a sua opinião contida, com a sua presença dócil. E quando você começar a se expressar de verdade, essas pessoas vão reagir. Algumas vão se afastar, outras vão tentar te empurrar de volta para o tamanho antigo. Esse é o momento mais perigoso da jornada de libertação da voz, porque é quando a maioria desiste. A pressão externa para você voltar a ser o personagem comprimido é imensa, mas voltar significa morrer mais um pouco por dentro, todo dia, até não sobrar nada de você original. O corpo guarda o medo de se expressar em 3 regiões muito específicas. Primeiro na mandíbula, que vive contraída sem você perceber. Depois na garganta, que sente um nó constante, principalmente em situações sociais. Por último, no diafragma, que fica travado, fazendo sua respiração ficar curta e alta. Essas 3 regiões formam um circuito de bloqueio energético. Quando uma se contrai, as outras seguem. Por isso, falar em público parece tão fisicamente cansativo, porque seu corpo inteiro está em modo de defesa enquanto você tenta forçar a saída de palavras por canais energeticamente fechados. Você não está se expressando, está empurrando contra uma parede interna. Rumi escreveu que o silêncio é a linguagem de Deus, e tudo mais é tradução ruim. Mas tem uma camada nesse ensinamento que poucas pessoas captam. O silêncio que ele falava não era ausência de som, era ausência de medo. É o silêncio interno de quem não precisa mais provar nada, defender nada, agradar ninguém. É de dentro desse silêncio que a voz autêntica nasce. Por isso, ferramentas externas de oratória nunca vão te dar o que você procura. Você não precisa aprender a falar melhor, você precisa silenciar o medo interno o suficiente para que a voz que sempre esteve aí possa finalmente ser ouvida por você primeiro e depois pelos outros. Existe um momento específico em que a virada acontece, e ele tem uma característica muito particular. Não é quando você deixa de sentir medo, é quando você percebe que o medo está mentindo. O medo te diz que se você falar a verdade, vai ser rejeitado, vai perder pessoas, vai destruir relações. Mas a realidade prática mostra exatamente o oposto. Quando alguém começa a se expressar com autenticidade, atrai pessoas mais reais e afasta apenas aquelas que precisavam da sua versão silenciada. O medo te apresenta como catástrofe aquilo que é, na verdade, uma filtragem necessária. Você não vai perder ninguém importante. Você vai perder o peso de carregar relações construídas sobre a sua omissão. A autoconfiança real tem uma textura muito específica e ela é diferente do que você imagina. Não é aquela energia agressiva, dominante, que se vê em palestrantes motivacionais. Essa é a paródia da confiança, é a confiança performática. A confiança real é silenciosa, ancorada, calma. É quem fala sem precisar levantar a voz, sem precisar gesticular muito, sem precisar convencer. Porque quem está conectado com a própria verdade não tenta convencer ninguém de nada, apenas pronuncia o que é, e quem precisa ouvir, ouve. Essa é a frequência de Rumi nos seus poemas. Não há esforço, há fluxo. E essa frequência está disponível para você no momento em que você parar de tentar ser confiante e começar a ser verdadeiro. Tem algo profundo sobre a relação entre vergonha e autoexpressão que precisa ser dito sem rodeios. A vergonha é a emoção mais paralisante de todas. Mais que medo, mais que raiva. Porque medo te faz fugir, raiva te faz lutar, mas vergonha te faz desaparecer. E a vergonha de se expressar
geralmente vem de uma crença profunda de que existe algo errado em você, algo que precisa ser escondido. Essa crença é mentirosa, mas ela opera no nível mais profundo da psique. Por isso, afirmações superficiais não funcionam. Você precisa ir até a raiz dessa vergonha e cortar. Não negociar com ela, não tentar superá-la, mas reconhecer que ela é uma herança que você recebeu sem ter pedido e que você tem o direito de devolver. A jornada da expressão é, no fundo, uma jornada espiritual disfarçada de psicológica. Porque quando você libera sua voz, você não está só melhorando sua comunicação, você está cumprindo uma missão original que sua alma trouxe para esta vida. Cada alma vem com uma vibração específica para ser pronunciada no mundo. Sua voz não é genérica, é assinatura. E enquanto ela estiver presa, há um vazio no campo coletivo que só você poderia preencher. Por isso seu silêncio dói. Não é só seu, é da humanidade que está perdendo aquilo que só você teria para oferecer. Rumi entendeu isso quando começou a escrever poesia depois dos 40 anos, quando muitos já estariam acomodados. O que precisaria morrer dentro de você para que sua voz original pudesse finalmente nascer? Quem você precisaria parar de tentar agradar para que sua verdade tivesse permissão de existir? E qual frase você está engolindo neste exato momento, enquanto lê estas palavras, que poderia mudar uma relação inteira se você tivesse coragem de pronunciar? O caminho de libertação da voz passa por uma camada que quase ninguém aborda, que é a relação entre identidade e expressão. Você acredita que se expressar é mostrar quem você é, mas a verdade é mais perturbadora. Se expressar autenticamente é descobrir quem você é. Você não sabe ainda quem você é de verdade, porque passou a vida inteira moldando uma versão sua para sobreviver. A pessoa que você acredita ser é uma construção defensiva. E quando você começa a se expressar sem filtros, surgem palavras, opiniões, posicionamentos que te surpreendem, porque vêm de uma camada mais profunda que você mesmo desconhecia. Sua voz não é o resultado da sua identidade, ela é o que revela sua identidade real. Há uma dinâmica energética muito específica que acontece em quem vive com a expressão travada. A energia que deveria sair pela voz fica circulando por dentro, criando o que os místicos sufis chamam de pressão da palavra não dita. Essa pressão se manifesta como cansaço crônico, sem motivo aparente, como aquela sensação de exaustão que aparece depois de eventos sociais, mesmo quando foram agradáveis, como dores misteriosas no pescoço e ombros. Seu corpo está literalmente carregando o peso de tudo que você não disse, e essa carga vai aumentando ano após ano, até virar sintomas físicos que os médicos não conseguem explicar. Sua saúde está conectada com sua expressão de uma forma que a medicina ocidental ainda está descobrindo. Tem uma cena específica que talvez você reconheça com uma vividez perturbadora. Você está numa conversa importante, alguém te faz uma pergunta direta, e por uma fração de segundo você sente exatamente o que precisa dizer. A resposta verdadeira aparece cristalina por dentro. Mas então, num movimento mais rápido que o pensamento, sua mente edita, suaviza, reformula, e o que sai pela boca é uma versão diluída, polida, segura. Você sai daquela conversa com uma sensação estranha, uma traição sutil de si mesmo. Esse micromomento de edição interna se repete dezenas de vezes por dia na sua vida, e cada vez que acontece, você se torna um pouco mais distante de quem realmente é. Os ensinamentos sufis trazem uma compreensão única sobre o que eles chamam de hijab al-qalb, que pode ser traduzido como o véu do coração. É a camada que se forma sobre o coração quando alguém viveu muitas experiências de autossupressão. Esse véu
Não permite que a verdade interna passe para o exterior, mas também não permite que a presença divina seja sentida internamente. É uma membrana de proteção que virou prisão, e o trabalho de retirar esse véu não acontece pela mente, acontece pela respiração, pelo silêncio profundo, pelo reconhecimento das dores acumuladas. Cada lágrima genuína que você derrama sobre uma palavra que ficou presa rasga uma fibra desse véu, e a voz começa a encontrar caminho. Existe uma diferença abissal entre falar para ser ouvido e falar porque algo precisa ser dito. A primeira modalidade é movida pelo ego, busca aprovação, modela a fala para o efeito desejado, mede reações. A segunda modalidade é movida pela alma, expressa a verdade independente do efeito, libera o que precisa ser liberado. Pessoas que falam pelo segundo modo têm uma presença diferente, mesmo dizendo as mesmas palavras. Há uma autoridade natural que não é arrogância, é apenas a ausência completa de necessidade de aprovação. Esse é o destino para o qual sua voz está caminhando se você permitir. E isso muda completamente a forma como você ocupa qualquer espaço a partir de agora. Rumi escreveu que aquilo que parece atrapalhar seu caminho é, na verdade, o caminho. E essa frase aplicada à expressão é demolidora. O medo que você sente de falar não é o obstáculo entre você e sua voz, é a porta de entrada. Cada vez que você sente o medo subir antes de se expressar, está diante de um portal. A maioria recua e fecha o portal, vivendo eternamente do lado de fora da própria voz. Os poucos que avançam, mesmo tremendo, descobrem que do outro lado do medo existe uma versão sua que estava esperando há décadas. Não há atalho. A única forma de chegar nessa versão é atravessando o desconforto que você passou a vida inteira evitando. Há uma observação prática que pode te chocar. Olha para as pessoas mais expressivas que você conhece, aquelas que falam com uma confiança que parece natural. Se você puder conversar com elas em profundidade, vai descobrir que a maioria viveu períodos longos de extrema autossupressão. Não nasceram assim. Foram para o fundo do silêncio, encontraram algo lá e voltaram com uma voz nova. Essa é a jornada arquetípica da expressão. Quem nunca foi silenciado profundamente nunca conhece o valor real da palavra. Sua experiência atual de bloqueio não te desqualifica, te qualifica. Você está numa fase necessária do processo, e o trabalho, agora, é não confundir essa fase com seu destino final. A neurociência moderna está confirmando algo que os sufis já ensinavam há séculos. O sistema nervoso responde à expressão autêntica com uma cascata de transformações fisiológicas. Quando você diz uma verdade que estava presa, há uma liberação imediata de tensão muscular, uma normalização da respiração, uma sensação de espaço interno. Seu corpo sabe quando você está sendo verdadeiro e te recompensa por isso. Da mesma forma, ele sabe quando você está mentindo, mesmo que a mentira seja socialmente aceita, e te pune com tensão, fadiga, dores. Você não tem como enganar seu próprio corpo por muito tempo. Ele é o juiz silencioso da sua autenticidade. Existe um momento na vida de cada pessoa em que o custo de continuar silenciado fica maior do que o custo de finalmente falar. Esse momento pode chegar como uma crise, como um colapso, como uma exaustão profunda, ou pode chegar como uma compreensão silenciosa, como agora, enquanto você lê estas palavras. Não há regra para quando esse momento aparece, mas ele aparece para todos que têm uma alma viva. Quando ele chega, você reconhece. Há uma certeza silenciosa de que voltar para o silêncio anterior é morrer, e seguir em frente é a única opção viável. Esse é o ponto de não retorno da jornada da expressão, e talvez você esteja chegando nele agora. E aqui chega a hora de te entregar exatamente o que prometi no início.
uma prática sufi rara, ancestral, preservada por séculos nas linhagens derviches mais profundas, que liberta sua voz de dentro para fora. Quase ninguém conhece essa técnica, e ela funciona não porque é mística, mas porque atua exatamente nos pontos energéticos onde o medo de se expressar se acumula. Ela tem 5 passos, e cada um trabalha uma camada específica do bloqueio. Faça em ambiente silencioso, preferencialmente pela manhã ou ao final do dia, sem pressa, sentado de forma confortável, com a coluna ereta, e os efeitos começam a aparecer já na primeira semana de prática consistente. O primeiro passo é a respiração da garganta liberta. Inspire pelo nariz, contando até 4, e expire pela boca, emitindo um som baixo e contínuo, como um zumbido grave que vem do peito, contando até 8. Faça isso 7 vezes. Esse som não precisa ser bonito, precisa ser sentido. Ele vibra exatamente na região da glândula tireoide e nas cordas vocais, dissolvendo a tensão acumulada nessa área. Os sufis usam essa técnica há séculos como preparação antes de qualquer pronunciamento importante. Você vai sentir, ao final das 7 repetições, uma sensação de calor e abertura na garganta, como se um nó invisível tivesse afrouxado. O segundo passo é o reconhecimento das palavras presas. Com os olhos fechados, coloque uma das mãos sobre a garganta e a outra sobre o peito. Pergunte internamente, sem buscar resposta lógica, qual frase está presa em mim agora. Espere em silêncio. Não force resposta. Em algum momento, uma frase vai aparecer, às vezes uma palavra, às vezes uma imagem. Pode ser uma frase para alguém específico, pode ser uma verdade sobre você, pode ser algo aparentemente sem sentido. Não julgue, apenas reconheça. Esse passo abre o canal entre o coração e a garganta, que estava bloqueado pela autocensura. O terceiro passo é a pronúncia da verdade interna. Pegue a frase que apareceu no passo anterior e pronuncie em voz alta, mesmo que sozinho, mesmo que pareça absurdo. Diga 3 vezes, com pausas entre cada vez. A primeira vez vai sair travada, a segunda mais solta, a terceira já com uma textura nova. Esse passo é o mais transformador, porque você está literalmente ensinando seu corpo que pronunciar a verdade não destrói nada. Cada vez que você faz isso, está criando uma nova memória corporal, sobrescrevendo as antigas memórias de dor associadas à autoexpressão. O quarto passo é o mantra da voz autêntica, baseado num zikr sufi tradicional. Repita em voz baixa, mas audível, a frase Huwa al-Haq, que significa Ele é a verdade, ou na sua tradução interna, a verdade tem voz em mim. Repita 21 vezes, sentindo a vibração no peito e na garganta. Esse mantra tem séculos de uso nas confrarias sufis, especificamente para quem precisa recuperar a voz da alma. A repetição cria uma frequência específica que reorganiza o campo energético ao redor do quinto chakra, conhecido como Vishuddha na tradição oriental, que governa a expressão. O quinto passo é o silêncio receptivo final. Após os mantras, fique em silêncio absoluto por 3 minutos, com as mãos repousando sobre as pernas, palmas para cima. Não busque pensamentos, não evite pensamentos, apenas permaneça. Nesse silêncio, sua voz autêntica começa a se reorganizar internamente, encontrando novos canais. É como se ela aproveitasse o espaço criado pelos passos anteriores para se reposicionar. Ao final, quando abrir os olhos, você vai sentir uma sensação de presença diferente, uma ancoragem nova, uma certeza silenciosa de que algo se moveu por dentro. Pratique essa sequência completa por 21 dias seguidos e observe as mudanças. Não espere transformação radical no primeiro dia. Os primeiros 7 dias preparam o terreno. Do 8º ao 14º, a estrutura interna começa a se reorganizar.
e do 15º ao 21º os efeitos externos aparecem. Você vai começar a falar de forma diferente em situações cotidianas, sem precisar pensar nisso. Vai perceber que diz coisas que antes engoliria e que o mundo não desaba por causa disso. Pelo contrário, as relações verdadeiras se aprofundam e as falsas se desfazem naturalmente, abrindo espaço para a vida que sua alma sempre quis viver. E agora, depois de tudo isso, você precisa entender algo essencial. A libertação da sua voz não é um destino, é uma escolha diária. Cada manhã você acorda e decide novamente se vai habitar sua verdade ou se vai vestir a máscara antiga. Os primeiros meses são os mais desafiadores, porque o ambiente ao seu redor foi construído para a sua versão silenciada e ele vai resistir à sua nova frequência. Mas cada dia que você escolhe sua voz, mais força ela ganha, mais natural ela se torna, até que um dia você percebe que não está mais escolhendo, está apenas sendo. E nesse ponto você descobre o que Rumi descobriu depois de Shams, que sua voz autêntica não era apenas sua, era uma vibração maior atravessando você, e sua única missão era deixar passar. Se essas palavras tocaram alguma camada profunda em você, se você sentiu reconhecimento em alguma cena descrita, se sua garganta se mexeu de alguma forma enquanto você lia, deixa um comentário com a palavra eco. Esse é o sinal de que sua voz está pronta para começar a sair. Inscreve no canal se ainda não inscreveu, ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre a jornada da alma. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem uma voz presa. Ela vai te agradecer um dia. E principalmente, comece hoje a praticar os 5 passos. Não amanhã, não na segunda, hoje. Sua alma esperou tempo demais. Sua voz original está te chamando. Tudo que falta é você atender.